CIP é uma comunidade judaica liberal de grande referência na América Latina, que se dedica a dar continuidade a um judaísmo plural, se relacionando com o mundo de forma ativa. Um processo que vai do individual ao coletivo, que alcança todas as faixas etárias e trabalha o conhecimento da herança judaica, acolhendo e acompanhando as famílias em todo o seu ciclo de vida. Uma história de quase 90 anos, que vem sendo escrita diariamente, marcada por grandes realizações, reflexo de uma gestão comprometida e resultado do trabalho de presidentes, diretores, conselheiros, funcionários, voluntários, sócios e frequentadores que acreditam que a congregação pode continuar fazendo a diferença. Afinal, atuamos com um judaísmo que não fica só no plano das ideias, mas que também abre fronteiras e se transforma em ações. Na CIP, há projetos com múltiplas frentes de atuação e que se conectam entre si, como educação, arte, cultura e causas sociais. Trabalhamos para que as próximas gerações colham os frutos do hoje e se apoiem nos valores do judaísmo, na maneira de ver e interpretar o mundo. Por isso, seguimos nesse constante desafio de criar conexões entre o passado, presente e futuro, com renovação, respeito e constante diálogo com a sociedade. E só com a força da nossa comunidade, que doa seu tempo, conhecimento, esforços e recursos, conseguiremos seguir aperfeiçoando essa congregação que nos faz ter tanto orgulho de pertencer. Esperamos você em nosso próximo capítulo. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Tá dando para me ouvir? Agora tá melhor, né? Tá dando para me ouvir? Já chamo eles para vir para cá, Mara Luque e Alexandre Kalash, por favor, para os aplausos da nossa plateia. Aplausos efusivos, eu quis dizer. Obrigado. Onde você quiser, meu. Joia, maravilha. A gente tem um vídeo, antes de mais nada, do Rabino também, né? Tudo tem sempre tem, né? Vocês sabem como é que funciona. Então a gente vai ver o vídeo do Rabino nos dando boa noite, boas-vindas e já emendando numa pergunta para vocês. Obrigado, viu, pela presença. Bora lá. Olá, boa noite a todas e todos. Infelizmente não posso estar hoje com vocês, mas vamos começar com esta reflexão. O último mandamento da Torá é escolher viver, escolher pela vida. A vida está acima de tudo. É o valor primordial no judaísmo. Todas as mitzvot ficam do lado se uma vida estiver em jogo. Assim é como tudo que promove a vida, que aumenta a vida, que desenvolve a vida, é mitzvah. E tudo que prejudica a vida é haverá ou transgressão. Na parashá da semana passada, existe um mandamento que diz: tenha muito cuidado com o envelhecimento. Quase como se dissesse: proibido envelhecer. Os sábios entenderam disso, que se trata nada mais e nada menos do que viver com dignidade, com garra, com vontade, se cultivando, se desenvolvendo até o último dia. Nós não podemos acrescentar, talvez, tempo a nossas vidas, mas podemos sim acrescentar vida a nosso tempo. E aí então, Dan, já tem a primeira pergunta. Como é que acrescentamos vida ao tempo que vivemos? Fácil essa, hein? Ó, eu vou apresentar todo mundo primeiro, vou apresentá-los direitinho, de maneira correta, e daí a gente já emenda na primeira pergunta do Rabino. Você chegou a ouvir, né? Show. Vamos lá, botar o óculos, já um sinal do tempo, inclusive. Eu tenho que falar aqui rápido. Bom, apresentar a Mara. Mara, jornalista especializada na área financeira, fundadora e CEO do canal My News, considerado pelo Google referência mundial em jornalismo no YouTube, sócia do Jorge Sol, não pode falar isso. Foi colunista de finanças pessoais da TV Globo e da CBN, onde trabalhamos junto. É uma grande figura, comunicadora nata, na minha humilde opinião, editora do Valor Econômico, criadora do caderno Folha Invest da Folha de São Paulo. Senhoras e senhores, mais uma vez, para ficar divertido, aplaudo a Mara Luque. Alexandre Kalash tem um monte de coisas, entre elas, médico gerontólogo, pioneiro no estudo do envelhecimento, dedicando-se ao tema desde 75, quando então completou 70 anos naquela época.
Uma das primeiras vozes a articular que envelhecimento é um fenômeno global que definirá o século XXI, diretor de envelhecimento da Organização Mundial da Saúde, OMS, entre 95 e 2008, lecionou na Universidade de Londres e Oxford. Ô, louco, hein? Que legal. Atualmente presidente do Centro Internacional de Longevidade, presidente da Global Alliance, me ajuda aqui, Alliance of International Longevity Centers, é isso? Yeah? All right. Viaja o mundo todo como convidado para palestrar. Mundo todo, mundo todo? Qual a parte do mundo que mais se interessa em falar sobre o que você fala? Espanha? Sério? Viaja o mundo todo como convidado, discutir política pública a respeito da longevidade. Muito bem, antes disso, agora eu acabei a parte de apresentação, eu vou só aproveitar para dizer quem nos apoia, o que é muito importante para que continue fazendo isso. Esse evento é realizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Congregação Israelita Paulista, patrocínio CSN, Itaú, Alfa, Bemol, Banco Safra, Rossé, Smart Storage, apoio Affiliated by Meliá, os canais da CIP para acompanhar a programação cultural, porque vai ter dia 17/9, 17 de setembro, sessão especial da peça A Alma e Moral, que é uma peça lindíssima, seguida de bate-papo com a Clarice Nisquier e o Rabino Ruben, que a gente viu agora no vídeo. E no dia 23 de setembro, 3 dias antes do meu aniversário, Café Literário Teatral, Rita Lee, uma autobiografia com a atriz Mel Lisboa, o Guilherme Samora, autor do livro, roteirista do musical, mediação do Carlos Tramontina, que é outra grande figura. Tá bom, gente? É isso, vamos lá, né? Ó, muito legal vocês aqui em quantidade, é muito legal que tenha bastante gente, a gente nunca sabe se os eventos vão dar certo e como fazer para que eles deem cada vez mais certo. A gente já fez em diversos lugares, acho que a gente está voltando para a CIP, pelo menos para esse diálogos, faz tempo que não fazemos aqui na CIP, e é muito legal ver a CIP cheia, né? E eu sempre sugiro à diretoria e às meninas que estão lá e fazem as coisas para que façam eventos aqui, para que a gente esteja sempre vindo à CIP, deixando ela povoada e feliz. Então, tendo tradução de Libras, eu não tinha visto. Qual é o seu nome, você? James, obrigado pelo seu trabalho. Vamos lá, como acrescentar tempo à vida, vida ao tempo. E acho que são diversas as curiosidades hoje, o público vai poder participar, vocês também vão poder participar, seja por escrito ou seja falando. Então, Alexandre, obrigado, boa noite mais uma vez, respondendo a pergunta do Rabino e abrir nossos trabalhos. Primeira coisa que eu vou fazer, e uma boa noite, claro, é fazer o contrário do que você fez. Você botou os óculos porque você queria ganhar ou tirar 2 anos. Eu vou tirar o paletó e vou ficar 2 anos mais jovem. Eu disse às pessoas que elas vindo aqui, elas já sairiam daqui 2 anos, com mais 2 anos de vida, graças a você. Então, estamos começando bem. E eu diria o seguinte, vocês não vão sair daqui 2 anos mais jovens, nem 2 anos mais velhos, mas eu espero que 2 anos mais sábios, com um pouco mais de conhecimentos, para poder enfrentar essa dádiva do século XXI, que é poder envelhecer. Olhem bem para mim, eu sou o produto da revolução da longevidade. Eu nasci em 1945, pode fazer as contas rapidinho, daqui a um mês eu faço 79 anos, uns 70, como se disse, há 50 anos atrás, e com uma expectativa de vida de 47 anos. Eu terminei a faculdade de medicina no Rio em 1970, quando a expectativa de vida era de 57. Hoje a expectativa de vida está mais de 77. São 30 anos mais de vida, não são 30 anos de velhice. Isso é um presente que a nossa geração, seja qual for a idade que vocês têm, ganhou nas últimas décadas. E daqui para frente, este século vai se caracterizar cada vez mais por esse envelhecimento, que eu chamo revolução da longevidade. Tenho um privilégio de ser amigo da Mara há muitos anos, e a gente sempre, inclusive tínhamos um programa juntos na CBN, 50 mais CBN, a gente sempre batia nessa tecla. Para você envelhecer bem, você precisa de 4 capitais. Capital de saúde, que é o mais importante. Ninguém quer envelhecer com doenças, mas você tem que caprichar em estilos de vida. Viva o SUS, que está proporcionando nesse país tão desigual a oportunidade de ter acesso a serviços de saúde que antes, quando eu era estudante de medicina,
dependia de uma filantropia, às vezes duvidosa, falha. E hoje você tem um SUS. Precisa melhorar? Claro que precisa melhorar. Mas é um marco civilizatório. E é importante também dizer que saúde é criada no contexto do dia a dia, onde você vive, como você trabalha, como você se locomove, como você se diverte, como você ama. Isso é o que gera saúde. E quando isso falha, você precisa de um profissional de saúde que esteja mais preparado para o século XXI. Nós estamos formando médicos para o século XX, que aprendem tudo sobre criancinha, mulheres grávidas, e depois têm que praticar medicina com pessoas cada vez mais envelhecidas. Não vai dar certo. Iatrogenia, ou seja, a morte por erro médico, é a segunda ou terceira causa de morte no Brasil. E isso a gente não quer. A gente quer uma morte tipo Silvio Santos, que dura até os 93, tem 2 semanazinhas com um perrengue, claro, mas vai ser internado no melhor hospital da América Latina, tem tempo para se despedir dos amigos, da família, tem tempo de fazer a coisa mais importante, a dádiva da longevidade, que é poder pedir perdão, perdoar e ser perdoado, se é que tem alguma coisa a pedir perdão, perdoar e ser perdoado, e vai embora tranquilo. Mas a maioria das mortes, meus amigos, não é assim. É precedida por sofrimento, às vezes por anos, precisando de cuidado. Vivas mulheres que são as que dão o cuidado. O cuidado tem um gênero no Brasil, porque você pode ver até aqui, quem vem assistir palestra de longevidade é majoritariamente mulher. Você é exceção, viu? E nós não aprendemos ainda a conjugar o verbo cuidar, nós homens. É assim, tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero ser cuidado, não vai dar certo. Por quê? Porque a gente vai sair de 15% da população com 60 a mais para 31% em 2050. Então, voltando, saúde em primeiro lugar, conhecimentos em vista, aprenda a aprender sempre, porque você vai se tornar obsoleto muito rapidamente se parar de aprender. O terceiro capital que você tem que juntar é o capital social. É vir aqui para o CIP, é ter amigos, é festejar a vida, é ser como a Lilian Gottlieb, que minha amiga querida que está ali, festejando, dando jantares, trazendo as pessoas, fazendo círculos. Isso é fundamental para que você não se sinta a pandemia da solidão, que é uma das coisas que virou pandemia, não é só aqui, é também no Japão, é também na Europa, é também nos lugares todos onde eu já vivi e continuo vivendo. E o último capital, claro, é o financeiro, que vai facilitar para que você possa ter acesso aos outros capitais que te facilitam. Aí eu passo a bola para Mara. Fala de dinheiro, joga logo para mim. Né? Gente, olha, o que a CBN uniu, ninguém separa, né? Os 3 aqui da CBN. Eu conheci o Kalash, ele deu uma entrevista para Veja, uma Páginas Amarelas para Veja. Eu li aquilo, eu falei assim, eu quero conhecer esse cara, eu tenho que conhecer esse cara. E aí eu fui atrás dele e tal, e aí a gente ficou amigo, eu entrevistei ele e tal, eu trabalhava no Valor na época, e ficamos amigos e fizemos muitas coisas. Aliás, nesse livro, que eu lancei um livro, aliás, trouxe aqui para vocês, um debate, tem citado, isso que ele fala dos 4 capitais, ele está no livro, todos os livros que eu escrevi desde então, eu sempre cito o Kalash, e muita coisa que eu aprendi com ele. Na verdade, o aumento da expectativa de vida é uma revolução. Vai precisar de dinheiro? Vai. Mas, se você tiver a informação correta, vai precisar menos do que você imagina. Mas você tem que ter a informação correta. Você tem que saber como é que você vai se planejar e pensar sobre isso. Vou dar um exemplo aqui. Claro, que está acontecendo agora. Plano de saúde. Plano de saúde. Então, plano de saúde, você pode ter pago o seu plano de saúde a vida inteira, corretamente, sem atrasar um dia e tal. Então, estou falando isso porque a gente pegou vários casos que a gente tem colocado lá no canal. Fez 50 anos, já tem a Adriana que trabalha com a gente, enfim, é uma repórter, uma jornalista, fez 50 anos agora, o plano de saúde cancelou. A menina fez 50 anos de idade. A minha mãe fez 80
E o plano de saúde também cancelou. Tem gente que cancelou o plano de saúde vésperas de fazer cirurgia. E por que isso? Porque acontece com as empresas seguradoras de saúde a mesma coisa que acontece na Previdência, no sistema de Previdência. Tem mais gente vivendo mais do que jovens. Tem poucas pessoas nascendo e muita gente vivendo muito. Então, onde é que a empresa vai achar a grana para fazer a empresa sobreviver? Porque antigamente você tinha os mais novos que pagavam, na verdade, o custo dos mais velhos. Agora não. Agora é bem... E o que eu vejo é que está todo mundo muito perdido. O mercado financeiro não tem produto para ver todas as etapas, a começar pelo plano de saúde, mas você tem lá planos que você pode investir, mas nem a comunicação é feita. As pessoas, hoje, eu vou fazer um desafio aqui. Quem tem plano de previdência, checa se tem PGBL ou VGBL. Eu sou capaz de apostar que 90% aqui está com o plano errado. Não está desfrutando do benefício fiscal. Sabe por quê? Porque quem vende esse plano não sabe como é que faz o ganho fiscal. A pergunta, quando você vai comprar um plano de saúde, você faz declaração completa ou simplificada? Aí você fala, eu faço completa, então toma um PGBL. Não, eu faço simplificado. Então toma um VGBL. E a pergunta não é essa. A pergunta é, se você fizer um plano de previdência com aporte de 12% da sua renda, você vai fazer uma declaração completa ou simplificada? Essa é a primeira pergunta. Quer dizer, quanto que você conhece do seu perfil fiscal? O Brasil hoje tem acordos com vários países. Qual é o país que você quer se aposentar? Você pode escolher o país. Eu, por exemplo, escolhi me aposentar em Portugal, porque eu sou portuguesa, eu sou do mundo, igual Kalash. Kalash que me ensinou isso. Sou do mundo. Moro em vários lugares, que é um outro movimento que tem, das pessoas mais velhas morando em vários lugares, sabe? A gente fala muito dos nômades digitais, mas você tem uma publicação chamada International Living, que faz um ranking anual sobre os melhores países para se aposentar. Costa Rica está no topo. Eu comprei uma casa lá, estou em casa lá também. Eu moro um pouco na Costa Rica, um pouco aqui e um pouco em Portugal. E o que me faz? E aí eu estou me planejando para me aposentar em Portugal. Por quê? Porque o Brasil tem acordo com Portugal, eu tenho cidadania portuguesa, mas independentemente disso, qualquer brasileiro que quiser se aposentar em Portugal pode, porque o Brasil tem acordo com Portugal e com outros países também. Então, assim, e por quê? Porque lá o sistema de saúde é bom, o sistema público de saúde é bom. Então, você economiza... Na Costa Rica acontece a mesma coisa. O sistema de saúde público é bom e o privado é bem mais barato. Em Portugal também. Então, na Costa Rica, por exemplo, você tem uma migração de americanos e canadenses indo morar lá, porque para ter um custo menor. Inclusive, você tem seguradoras americanas que custeiam o plano de saúde lá na Costa Rica, que sai bem mais barato. Enfim, uma série de informações, mas é informação, entende? E o que você vê hoje no Brasil, isso ainda não tem... Melhorou um pouco, por isso que é muito legal essa reunião que vocês estão fazendo aqui. Melhorou um pouco, porque hoje você não vê mais, né, aquelas propagandas de plano de previdência, que era um monte de velhinho pulando com os netinhos e tal. Ninguém nem tem mais netinho, entendeu? Quem tem filhos? São cada vez menos filhos. Saiu uma matéria. Então, assim, é uma revolução. E eu aprendi a acompanhar isso com o Kalash, fui mergulhar nesses assuntos, fui mergulhar em entrevistas e ir atrás. O New York Times deu uma vez, a revista de domingo, ele deu uma capa que era o que é a meia-idade? No mundo que vive 100 anos, o que é a meia-idade e o que isso proporciona de revolução? Porque é uma revolução na profissão, onde vai morar, na relação com os filhos, na relação, enfim, com o marido, com a mulher. Aumentou muito a taxa de divórcios em casais acima de 50 anos de idade. E por quê? Bom, porque uma coisa é você completar 30 anos de casado e falar, pô, daqui a 10 eu vou morrer, então deixa do jeito que está. Outra coisa é você completar 30 anos de casado e falar, tem mais 30 com essa pessoa do lado.
Vale a pena? Será que está valendo? Ou será que dá para a gente melhorar um pouco isso, né? Então, isso tudo era discutido nessa edição da revista do New York Times. Aí tinha um colunista, tem criança aqui não, né? Porque eu vou contar essa história aqui mesmo. Tinha um colunista que ele escreveu lá nessa revista falando o seguinte: as pessoas escreviam para ele e ele respondia. Ele pegou a pergunta, era a seguinte: fulano, eu sou casado com a minha mulher há 30 anos, 40 anos, sei lá quantos anos era, mas não há muito tempo. E eu sou muito feliz, gosto dela, amo a minha mulher. Mas a minha mulher não quer mais transar comigo. E aí? E aí, que a amiga dela, que é a nossa amiga há muitos anos, gosta, acha que é legal transar. Se eu transar com a amiga dela, eu estou traindo minha mulher uma vez que ela não quer mais transar? Essa pergunta não é interessante? É interessante. É traição ou não é traição? O que vocês acham? É ou não é? Quem acha que é a traição? Quem acha que não é? Galera aqui é moderninha, hein? O pessoal aqui é bem moderninha. Então, a resposta dele aqui é liberado, brother. A resposta dele é a seguinte: a resposta dele foi: se for combinado, não é traição. Tem que chegar e falar para ela, não é traição. É um problema da revolução da longevidade. Eu recebi, quando eu estava na CBN, recebi um e-mail de um piloto comercial, e ele ia se aposentar. E aí ele falou assim: olha, vou me aposentar, tenho uma casa maravilhosa que eu construí e tal, sou casado há 30 anos e tal. E eu falei para minha mulher: vamos vender essa casa, nossos filhos estão criados, casados e tal, vamos vender essa casa, a gente pega o dinheiro, vai cair na vida, viajar e tal, e a gente muda para um apartamento menor. A gente vai ter uma despesa menor. Faz sentido, não faz sentido? Faz sentido. Mas ela não quis. Ela falou não. Ela falou não, porque a gente, poxa, uma casa dessa, construir outra, a gente não vai ter dinheiro para construir outra casa dessa. E, afinal de contas, os netos vão chegar, os filhos vão vir para cá com os netos e tal. Aí a pergunta dele para mim era: quem está certo? Eu ou ela? O que é melhor fazer? O que é melhor fazer? Procurar um terapeuta, porque ele quer sair na vida e ela quer cuidar de neto. Isso não vai dar certo. Vão perder dinheiro e não é por causa do mercado, entende? Vai virar um problema, não vai demorar muito. E foi o que eu falei para ele. Eu falei: cara, procura primeiro um terapeuta para ver se é isso mesmo que vocês querem. Enfim, como é que está isso. Depois você decide, porque a parte do dinheiro está fácil de resolver, né? Taxa de juro alto para caramba, 6% acima da inflação. Então, isso daí se resolve fácil. A questão do relacionamento é mais difícil. A questão do trabalho é mais difícil. Uma vez, entrevistando o presidente de uma seguradora, ele me falou o seguinte: que a maior parte dos recursos que estavam sendo resgatados dos planos de previdência não era para aposentadoria, mas era para quê? Para montar um negócio próprio, por gente que estava fazendo 45, 50 anos. Por quê? Porque estava de saco cheio daquela rotina, daquele trabalho. Entende? Isso daí, cada um é cada um. Você vai ter gente que vai querer ficar em casa cuidando dos filhos e gente que vai querer cair na vida, entendeu? Viajar, passear, namorar, esse tipo. E aí é isso que tem que ir acertando. É esse tipo de coisa que vai ser de cada um. Né? Sem dúvida. Claro, eu estava aqui pensando, tem aquela frase do Nietzsche que fala: nenhum homem é um mistério a não ser para si mesmo. Nenhum homem é um mistério a não ser para si mesmo. Estava ouvindo a Mara e ela estava falando sobre a consciência que a gente tem que ter. Ela estava falando de consciência. As pessoas perguntam para ela porque a pessoa não consegue ter uma visão sobre si clara para tomar uma decisão. É um pouco assim em relação ao envelhecimento, né? Eu imagino. Você falou do meu óculos. Eu já não via de perto há um tempo antes de ter óculos. Porque eu não queria admitir para mim que eu precisava de óculos. Que a idade tinha chegado. Isso hoje já é diferente. Eu imagino que boa parte das pessoas que estão aqui demoraram para admitir a idade que tinham, ou as dificuldades da idade que têm. Esse orgulho, essa falta de percepção, ela ainda é muito presente?
E é muito presente no Brasil e diferente dos outros países? Ela é particularmente presente nesse país hedonista. No Brasil é muito difícil você envelhecer. O melhor elogio que você pode fazer a uma pessoa é chegar, às vezes com muita falsidade, e perguntar: qual a sua idade? 37, 54, 78. Não parece. Pronto, ganhou um amigo. Não parecer a sua idade. Eu hoje faço questão, muitas vezes, de abreviar o meu currículo e dizer assim: Alexandre Kalash, velho. Careca, preciso de óculos, barba branca. Você também, né? E rugas. Essas rugas, elas são parte da minha trajetória. Mesmo que eu tivesse uma oferta de fazer botox de graça, eu não quero fazer. Eu quero mostrar que essa trajetória são as risadas que eu dei, os sofrimentos que eu sofri, os conhecimentos que eu aprendi. Isso faz a minha personalidade, a minha identidade. Eu não quero parecer ter 50, que dirá 30 anos. Mas no Brasil é uma armadilha, sobretudo cruel para vocês mulheres. Tem que estar saradas, enxutas, belas. E o homem vai para a academia não porque ele quer ficar mais saudável, ele vai para poder ficar também com aquela aparência mais sarada. E tem outra coisa. Não é só o problema de você ter disparidades entre um casal, que a mulher quer cuidar do neto e o homem quer aproveitar a vida. Tem uma coisa mais cruel que se acentuou com o Viagra. E é que aquele homem se sente que ele vai continuar sendo garanhão e que vai trocar a mãe dos filhos com quem ele vive há 30, 40 anos por uma pela metade da idade. Mas não termina aí a perversidade, porque quando ele fica doente, e infelizmente vocês mulheres no Brasil têm mania de casar com um homem mais velho, devia casar com um homem mais novo. Mas isso está mudando, está mudando, está mudando. Está mudando. Né? A diferença de expectativa de vida no Brasil entre homens e mulheres é a mais alta do mundo. Muito refletindo duas coisas. A violência, porque é homem jovem matando homem jovem, isso vai ter um reflexo na expectativa de vida, e a outra é que a gente não aprende a se cuidar. Então, é um estilo de vida, uma dieta inadequada, etc. Isso faz com que as doenças que causam morte a partir dos 50, 60 anos são mais comuns e precoces entre os homens do que as mulheres. Mas essa perversidade é que na hora em que este homem adoece, os filhos pedem: mãe, vai estar ruim. E a fulana deu o pé. Vai lá cuidar. Essa é a perversidade, que muitas vezes é a mãe dos filhos que vai cuidar daqueles ex-maridos, porque ela fica com pena. Então, é toda uma revolução da longevidade que a gente vai ter que aprender e aprender sempre a conviver com essa vida muito mais longa. E eu faço a seguinte comparação, e aí me calo. A vida antigamente era uma corrida de 100 metros. Você via onde ia chegar. Ali, 100 metros. E você vinha com toda a força e energia para poder chegar àquele marco. A vida está se tornando cada vez mais uma maratona. E quem quer que tenha treinado para uma maratona, sabe que você precisa de energia, de estamina, de determinação, de aprender, de ter os macetes, porque você nunca sabe o que está do outro lado da esquina nesse longo percurso, porque uma maratona, como uma vida longa, tem surpresas nem sempre as mais agradáveis. Então preparem-se. Vou fazer uma pergunta aqui. Fechem os olhos e pensem a idade em que vocês acham que vão morrer. Fecha o olho. Do que? E onde? Quem é que acha que vai morrer? Eu sei que tem muita gente que já passou como eu dos 60. Quem é que acha que vai morrer antes dos 60? Antes dos 70? Tem umazinha só, coitadinha. Vai ter muita gente no teu enterro, tá? Dos 70 aos 80?
Simone, que isso? Dos 80 para 90, aí está aumentando. Ó, dos 90 para cima. Então, majoritariamente dos 80 e muita gente dos 90 para cima. Do que vocês acham que vão morrer? Alguém achou aqui que vai morrer de bala perdida? Definitivamente eu não estou no Rio de Janeiro, onde eu vivo. Quem é que acha que vai morrer de acidente? Ó, vai ter mais, viu? Quem é que acha que vai morrer de uma doença degenerativa, neurológica, de doença de Alzheimer? Quem é que acha que vai morrer de câncer? Mais um. Quem é que acha que vai morrer de doença cardiovascular? Maioria, né? Quer dizer que vocês são super realistas porque acham que vão morrer depois dos 80, 90. Mas nada realista, porque ninguém vai morrer de doença chata. Doença degenerativa, doença de Alzheimer, essas enfermidades que se arrastam e que causam dependência. Não, vocês estão achando, maioria, eu acho, vão morrer igual passarinho. Doença cardiovascular, tem um ataque, puf. 10% das mortes são assim. 90% são precedidas por doenças que se arrastam, que causam dependência, e daí a necessidade de pensar muito que plano de saúde mais lhe convém. Então, e você não tem oferta de cuidados paliativos, nem políticas públicas de cuidado paliativo. O Brasil é o terceiro pior país onde se morre. Mas acho que boa parte das pessoas respondeu o que aconteceu com seus pais. Não é? Não sei. Me parecer... então aí que eu queria te perguntar, o quanto que a genética faz essa... 25% da sua chance de chegar bem aos 90 é genético, hereditário. 75% é estilo de vida, como você vive e de que forma você vive. E não adianta, num país desigual como o Brasil, chegar para aquele indivíduo e dizer assim, ó, come brócolis. E o seu Joaquim vai dizer, eu não posso comer brócolis na primeira semana porque não vai sobrar dinheiro para comer açúcar e farinha na última. Eu tenho que medir. Exercício, hein? Mas como é que eu vou fazer exercício, doutor? Eu moro num lugar esburacado, não tem calçada, não tem iluminação, as mulheres se saírem são estupradas, o Brasil é campeão de estupros, são 170 mil crianças que foram estupradas nos últimos 3 anos. É muito violento. Então você sair para fazer atividade física, então vai para uma academia. Academia, doutor? Como é que eu vou pagar uma academia? Então, essa história do estilo de vida, no geral, é o que te condena a morrer cedo. E 25%, eu tenho sorte, porque eu venho de uma família em que 3 dos meus avós foram centenários, minha mãe foi centenária, só o meu avô que morreu cedinho, com 91 anos. Então, eu começo bem. Mas se eu escangalhar e não me cuidar, eu ponho a perder essa dádiva que eu recebi de família. E se eu entendi bem, alimentação, exercício... Álcool e tabaco. E olhe bem, hein? Eu acho que o tabagismo é uma história de sucesso da saúde pública no Brasil. Eu venho de uma geração onde fumar, a maioria fumava. Inclusive estudantes de medicina, eu fumava. E, de repente, por medidas legais, fiscais, educação, proibição, não pode fumar aqui, não pode fazer propaganda, não pode fazer patrocínio de esportes, etc., caiu a ficha. Há 30 anos atrás, o padrão ouro era o Canadá, com 19% da população adulta que fumava. O Brasil queria chegar lá, mas estava acima de 45%. Hoje o Brasil tem 9% e o Canadá continua com 19%. Uma história de sucesso. Às vezes as coisas dão certo aqui. Porém, se a gente pega toda essa história de sucesso e não faz com que as opções mais saudáveis sejam as mais baratas e acessíveis, a gente estraga com tudo. Mesmo que envelheça, vai envelhecer mal e precocemente. A pandemia mostrou isso. Muita gente morrendo antes dos 60 com as doenças que você, numa classe mais rica, aqui nos Jardins, aqui do lado, você não espera ter aos 90, e que em Paraisópolis você vai ter aos 58.
Mas daí entra numa discussão gigante, né, Mara? Porque o governo, de alguma maneira, poderia participar, deveria participar disso, né? Você tem impostos, por exemplo, menores em produtos processados ou em refrigerantes do que em coisas saudáveis. De alguma maneira, também o governo não direciona para que isso possa acontecer nas camadas mais simples. No caso do cigarro, é clássico. Agora, eu queria falar duas coisas. Você me fez lembrar, a minha avó, as minhas duas avós, a materna e a paterna, morreram com 100 anos ou mais. Na verdade, com mais de 100 anos, é que elas mentiam em idade. E minha irmã fala assim, a gente só morre de bala perdida. A gente vai viver 200 anos, porque a mulherada da família é uma mulherada longeva. E a outra coisa que eu acho que eu queria te lembrar, uma entrevista que a gente fez com o Gicovati lá na CBN, ele falou uma coisa incrível, mas incrível. A gente fez uma entrevista com ele, onde ele falou do espaço de uma parcela grande de pacientes que ele tinha, homens. Por quê? Isso que o Kalash falou. Os homens estão lá, né, longevos, Viagra e tal, troca a mulher para uma mulher mais nova. Aí ele disse, olha o que acontecia, é muito interessante isso. Ele falou assim, aí a mulher sofre, aí a mulher passa por um período ali e sofre. Ela sofre, mas ela vai resolvendo a vida e tal, e daqui a um ano e pouco, ela está resolvida. E ele casou com uma mulher mais nova, que quer engravidar, que quer ter filhos, né? Que quer fazer tudo aquilo que ele já fez, né? Ele já está com os filhos criados e tal. E aí, a mulher que ele se separou começa a viajar. Você lembra disso, Camara? A mulher começa a viajar, começa a passear. Então, a mulher vai para Paris, ele vai para Disney. A mulher vai para Londres, ele vai para Disney. A mulher vai nas outras férias para a Europa, para a Espanha, ele vai para Disney. Aí, ele disse que tinha uma fila de pacientes homens que tinham problemas porque não estavam sabendo lidar com esse pacote. Eu imagino, né? Quer dizer, é um castigo e tanto, né? Não. Mas acho que tem uma outra coisa. Talvez o Flávio, infelizmente, por ter falecido cedo, não tenha visto essa mudança. Que daí eu queria colocar vocês dois, que eu fico brincando que é não sei como dizer, mas vou dar um exemplo que vocês vão entender bem, que é essa exclusão digital que as pessoas mais velhas vivem. E a mudança de poder dentro das famílias, dos núcleos familiares, principalmente do núcleo familiar. Então, por exemplo, na minha casa, quando eu era pequeno, meu avô detinha a sabedoria. Eu ia até ele e ouvia as histórias do meu avô. E não só a sabedoria das histórias, mas a sabedoria da vida. Né? Não sei, e imagino que para todo mundo aqui seja igual. E quando o almoço começava, a minha avó, que cozinhava maravilhosamente, quem ela servia primeiro era meu pai. E depois ia vindo, e a gente era os últimos, eu e minha irmã. Tudo isso eu tenho a impressão que mudou. Porque quem detém a sabedoria do digital é o neto agora, não é o avô. Né? E quem é servido primeiro é o neto, e não é o avô. Não é o pai. Olha, esse gap geracional ele está diminuindo. Nos últimos 10 anos, são as pessoas acima de 50 anos que estão cada vez mais, primeiro por uma questão mesmo de o que era novidade há 20 anos, hoje já não é tanto. Então você já tem toda uma geração que se familiarizou mais com tecnologia. Eu sou totalmente analógico, não tinha nem televisão em casa até eu ter 9 anos. Então eu tive, claro, que fazer um esforço para quê? Para o conhecimento ao longo da vida. Aprender a aprender sempre. Tem que fazer esforço? Tem. Qual é a melhor arma para fazer isso? Eu me cerco de gente jovem. Eu vou no meu Centro Internacional da Longevidade, eu vou anexando pessoas que têm 28, 30, 32 anos. Esperto. Porque eles acham que estão aprendendo comigo, quem está aprendendo sou eu. E não é só da forma digital, não. Da forma de ver a vida. De um outro ângulo que, para mim, é surpreendente. Eu tenho aqui uma querida amiga que hoje mora em Lisboa, Silvia. Silvia, levanta. Eu gostaria que as pessoas te conhecessem. Silvia é brasileira, é paulista e mora agora em Lisboa e é a nossa correspondente, ponto focal de relações intergeracionais.
Isso é muito importante. Fazer com que as pessoas mais velhas possam aprender. E aprender de quem? Aprender de pessoas mais jovens. Os nossos pais, os nossos avós, eles vêm ainda de uma tradição de... o conhecimento, quem detinha era aquele mais experiente, aquele que tinha passado do tetravô para o bisavô, para o avô, era artesanal. Eu confesso, meu avô paterno, ou seja, o pai do meu pai, era um sapateiro, era um artesão. E isso tudo mudou. Mas o que a gente tem que se dar conta é de que mudou para nós, da nata da sociedade brasileira. Porque a chance de você ter tido um tetravô, um bisavô, analfabeto, escravizado, é que você não tenha um doutorado. Mas a chance de você ter um doutorado é porque você teve um avô que foi letrado. E a gente vai duplicando essas diferenças. Eu acho que elas já não são tão intergeracionais, mas de classes sociais, e que se a gente não fizer um esforço muito grande, este país será maravilhoso para os poucos da elite que podem bem envelhecer. E um país lamentável para aqueles, ainda, maioria, que chegam lá, mas chegam sem qualidade de vida, e ainda tem que enfrentar o idadismo, preconceito contra a idade, que remete ao sexismo, que remete ao racismo, ao LGBTismo, ao capacitismo, sempre por ideologia. Eu não gosto de você porque você é mulher, eu não gosto de você porque você é negro, eu não gosto de você porque você é judeu, eu não gosto de você porque você é gay. Essa ideologia é transferida para uma institucionalização porque você tem poder e você vai botar as pedras no sapato, vai botar os obstáculos. Eu não te promovo, eu não te dou um emprego, eu não te dou uma sonografia. Porque você é mulher, porque você é negro, porque você é velho. E depois entra no intrapessoal. Eu te dou o desdém, o silêncio, eu não quero lhe ouvir, eu não quero saber da sua opinião. E termina no último I. Falei da ideologia, da institucionalização, do intrapessoal, e falo agora da internalização. Você acaba acreditando. Essa é a perversidade de qualquer ismo. Você acaba acreditando que você vale menos que os outros. Porque você é mulher, porque você é negro, porque você é velho, porque você tem uma incapacidade, porque você é gay. E se a gente não fizer muita introspecção, muita autoeducação, a gente vai terminar com esses botões dessas ideologias e vai continuar perpetuando o idadismo, o sexismo, o antissemitismo e todos esses ismos que a gente sabe que estão na raiz desses conflitos todos que nos machucam tanto. Eu tinha uma pergunta para você, a gente já pode começar a pergunta para a plateia também, tá legal? Eu acho que quando eu te perguntei, eu estava pensando o seguinte, que vocês colocaram muita relação do homem mais velho e a agonia do homem mais velho relativa ao sexo, né? Vocês falaram do Viagra. E eu acho que ela é muito relativa também ao seu lugar no mundo. Porque você foi criado, eu acho que homens e mulheres de maneira semelhante hoje em dia, mas mais antigamente, o homem como esse lugar do sustento. E quando ele sai do emprego, quando ele perde esse lugar de referência na família, é muito difícil se recriar, além do sexo, eu acho. E daí eu passo a bola para você. Como que é possível a gente chegar e se manter mais velho, com grana, ou sem que a grana seja uma preocupação constante na nossa vida? Porque é fruto de muita preocupação, depressão, etc., para quem tem problema, né? Quem não consegue se organizar. Essa questão da grana, o primeiro passo para você pensar nisso é de fato, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer que eu estou fazendo um programa de finanças pessoais, mas não é. É a questão do custo fixo, do chamado custo fixo. Você realmente, se você tiver
menos amarras, menos obrigações, e você pode fazer isso sem mudar seu padrão de vida. Você vai ver que você não vai mudar muito, mas você vai ter menos obrigações. Isso te dá mais liberdade para fazer, inclusive, o que você quer. Trabalhar em outras coisas, fazer outros, entrar em outros projetos. Eu conheço histórias de pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm independência financeira. Por quê? Porque tem tantas obrigações, é tanta gente dependendo, é tanta coisas amarradas, casa ali, casa aqui, ou não sei o quê, enfim, várias coisas que acaba tendo muitas amarrações. Tem muito dinheiro, mas não tem independência financeira. E isso, no envelhecimento, é um problema. Por quê? Porque você imagina você estar trabalhando nesse livro, inclusive, eu abro contando essa história, uma história real. 2 histórias. Eu pego 2 homens de meia idade, reais, histórias reais, e um juntou dinheiro, tem um monte de coisa e não consegue se aposentar, não gosta do que faz, diz que a vida dele é deprimente porque ele não gosta do que ele está fazendo, mas não tem coragem de se aposentar porque tem medo de ficar sem dinheiro. E o outro se aposenta mesmo sem dinheiro, tem um monte de filho, um monte de problema, enfim, tem que voltar a trabalhar. O grande ponto é você se planejar, porque você vai ter que... Provavelmente as novas gerações, principalmente, talvez tenham que trabalhar a vida inteira, entende? Então, você tem que se programar para fazer o que gosta, para você vai se reinventando, que foi mais ou menos o que eu fiz. Eu adorava. Eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei na Veja, trabalhei no Valor Econômico, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei no Valor Econômico, fui da equipe que fundou o Valor Econômico e trabalhei na TV Globo. E ótimo, um lugar onde eu fiz grandes amigos, onde eu gostava muito de trabalhar. Ai, gente, vamos combinar, eu estava 10 anos indo toda segunda-feira lá, indo para lá, aí tem que se maquiar, aí tem que esperar. Como é que era o nome tinha uma coisa que passava na segunda-feira, deve passar ainda, um filme, sessão da tarde. Era um filme, ia passar toda segunda, agora não passa mais. Tela Quente. Tela Quente. Cara, eu ficava torcendo para o Tela Quente ser um filme infantil para poder ir cedo. Porque eu saía 2h da manhã naquela TV, toda segunda-feira, sabe? E às vezes coisas muito legais que eu queria fazer e tal, eu não podia, porque eu tinha que ir para lá toda segunda-feira. E outras coisas. E uma coisa que eu adorava, era legal e tal, mas já deu 10 anos fazendo aquilo, deu. Eu tinha outras coisas para fazer, queria fazer outras coisas. Foi quando eu decidi montar o canal. E aí, uma coisa que você falou muito interessante, que é essa relação entre gerações, que é a questão do trabalho, do aprendizado e tal. Tem uma entrevista lá no canal que é com o Chico Saboia, o nome dele, que é um grande cientista. Você conhece ele lá do Porto Digital? Foi um cara que fundou o Porto Digital lá em Recife e tal. E ele me falou o seguinte, que eles tinham uma incubadora de empresas de startups lá. E ele falou, Mara, as empresas que mais dão certo são aquelas em que eu coloco jovens e 50, 60 mais. Porque quando eu junto essas duas coisas, eu consigo criar um ambiente ideal para essa startup ir. Porque eu tenho ali o cara sabe, que tem toda aquela coisa do jovem e tal. E eu acho que é um aprendizado. Tem uma galera nova lá no canal que eu falo, essa geração não vai vingar, não. Pelo amor de Deus, vocês são muito lerdos, que não sei o quê. Mas eles me ensinam algumas coisas e eu ensino algumas coisas para eles. E a gente troca. Filme O Estagiário, com o Robert De Niro. É verdade. E isso, de fato, funciona. Que fez 80 anos ontem, inclusive. Verdade. Enfim, isso de fato funciona. Então, isso eu acho que são as mudanças estruturais que o aumento de expectativa de vida está provocando. E talvez a gente fique ali tão às voltas com polarização política, guerra de não sei o quê, né? E a gente não está prestando atenção nisso que está acontecendo, sabe? Eu
vejo no governo, tem gente muito interessante que não é deste governo ou daquele governo. São funcionários públicos de carreira que estão lá fazendo trabalhos excelentes há anos. Passa governo, sai governo, entra governo, muda governo, e eles estão lá fazendo trabalhos importantes. Mas não existe uma política pública voltada, os caras estão lá lutando, brigando, e aí toda essa briga, essa confusão, acaba tirando o foco de você ter... Cara, você vai ter que ter investimento grande em saúde pública, porque a saúde privada não vai dar conta desse novo cenário, vamos falar assim. Queria te perguntar, você teve medo da mudança? Se valeu a pena? E como é? Porque poucas vezes a gente tem essa oportunidade de encontrar alguém que produz notícia, né? A gente normalmente se encontra para falar mal das notícias que a gente vê, verdade, vocês falam ou de aquele mal canal, ainda mais no momento delicado que a gente está vivendo agora, também, particularmente. Então, eu queria te perguntar como é fazer a notícia, como é que é estar desse lado, do outro lado? Quando eu decidi, eu já estava na TV Globo há uns 2 anos, falando, eu quero fazer, entrar na área digital. Mudar, para mim, nunca foi problema. Não mudar, para mim, é que era o problema. Entende? Então, eu sempre... Já trabalhei em vários lugares, eu sempre mudava, vinha com uma coisa assim legal, e eu já vinha amadurecendo essa ideia. Falei, cara, não dá, deu, televisão deu, fiz 10 anos aqui, tá legal e tal. Aí, final de 2017, eu falei, puxa, 2018 vai ser um ano importante, um ano eleitoral muito importante, diferente de tudo que a gente já viu. E eu quero estar cobrindo, né? Tá acompanhando isso daí e tal. Eu falei, eu vou fazer, aí juntou... Era a bolsonariedade ali, naquele não, momento, eu tô falando, era Bolsonaro, exatamente, era Lula, que ele segurou até o final e depois coisa, e aí tinha Moedo, tinha Marina, Ciro, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, vou sair e tal. Foi muito engraçado, foi muito engraçado. Você sabe disso, porque você é celebridade, você sabe disso. Eu não sou celebridade, sou jornalista. Uma vez eu te contei essa história, uma vez eu estava andando aqui em São Paulo, em algum lugar, e aí uma senhora me parou e falou assim, pode tirar uma foto comigo e tal? Eu falei, posso. Trabalhava na Globo. Eu falei, posso. Fui lá, tirei foto com ela. Aí ela virou para mim e falou assim, você sabe, eu nunca tirei foto com artista. Aí eu falei para ela, eu vou falar uma coisa para a senhora não fica triste, não. Mas eu não sou artista, eu sou jornalista. Aí ela virou para mim, serve isso mesmo. O problema é que eu aparecia na TV Globo, entendeu? Para mim não foi nenhum problema, porque eu nasci no jornalismo impresso. Eu nasci na Gazeta Mercantil, nasci no Jornal do Brasil, no TV Globo, no Jornal Globo, enfim, então eu não tinha essa coisa da TV. Eu tenho a pegada com o jornalismo. Então a TV para mim já tinha dado. Eu não tenho nem televisão em casa, entende? Então eu nunca tive essa relação Mas com a era TV. diferente, né, Mara? Você fazia um comentário sobre economia, do que tinha acontecido, juros vai baixar, vai cair, Estados Unidos, eleição americana, sei lá. Nesse caso, hoje em dia, você é dona de uma emissora. Então você vai falar, vocês chegam lá, não sei, queria que você contasse para as pessoas, porque eu imagino que todo mundo aqui tenha curiosidade. Sei lá, eleição americana, como vamos cobrir? De quem a gente vai falar? A gente toma partido? Onde a gente vai arrumar dinheiro? Mas você toma partido? O canal se coloca? Ou vamos chamar um democrata e um republicano? Ou só vamos chamar um democrata porque a gente é mais desse lado? Ou do contrário, sei lá. Não, é o seguinte, quando eu criei o canal, a minha coisa é o seguinte, eu quero um canal plural. Eu quero um canal onde a gente... E lá é verdade. Lá a gente teve entrevista com o Boulos e com o general Mourão, quando era vice-presidente. A gente teve entrevista com o Moro, a gente teve entrevista... Enfim, a gente entrevista esquerda, direita, centro. Eu não entrevisto racista, nazista, terraplanista. Isso não dá. Porque aí não tem discussão, aí não tem lado. Aí não tem lado. Então, isso não dá. Agora, ouvir as opiniões, eu acho importantíssimo ouvir. Eu não gosto dessa... Isso é uma coisa que me incomoda, essa polarização. Eu acho essa polarização uma coisa meio, enfim, tosca. E a gente tem muita coisa para avançar. E
Então, essa é a regra do canal. Se o canal tivesse entrado na onda da lacração na internet, a gente hoje tem mais de 1 milhão de inscritos, mas eu teria uns 5, 6. Claro, a polêmica, né? A polêmica. E a gente não. Então a gente paga o preço. Agora, o que é legal? Todo ano o Google leva a gente lá para São Francisco ou para Nova York, na reunião que tem do YouTube, para falar. Ele leva poucas pessoas no mundo inteiro. Ele pega algumas canais de jornalismo do mundo e aí ele pega e leva. A gente está em todo ano. No Brasil ele escolhe alguns e leva, e todo ano eles mudam, mas nós estamos todo ano. A gente já recebeu grants deles, que eles têm um programa chamado D&I, a gente recebeu grants deles. A gente passou por um due diligence profundo, ano retrasado, porque tem uma fundação chamada MDIF, que foi uma fundação que foi criada para investir em canais independentes de jornalismo no mundo. Nós somos o primeiro investimento deles no Brasil e passamos por um due diligence deles. Essa fundação, ele estava brincando a história do Jorge Soros, é porque essa fundação, uma das fontes da fundação é o Open Society, que está lá no site deles. Mas se você falar isso hoje no Brasil, vai falar, você é vendida para o Jorge Soros, você é comunista, você é isso, você é aquilo, entendeu? Hoje está uma coisa muito doida. A gente lá no canal, por fazer jornalismo independente, plural, a gente é acusado, de um lado, né, pelos extremistas, chamam a gente de fascista, bolsonarista, e os bolsonaristas chamam a gente de comunista, de esquerdista, de não sei o quê. A gente vive. Por quê? Porque a gente escuta e todas as pessoas que são levadas no canal são para escutar. Agora, o mais difícil, não, vou te falar o que é, porque isso daí é jornalismo, é uma coisa que você faz no jornal impresso, na revista, na internet, que é o quê? São os princípios do jornalismo. Agora, o mais difícil é você ter que administrar, entendeu? É você ter que planilhar, é você ter que contratar, é você ter que administrar pessoas. Isso é um aprendizado. E aí entra naquele seu pilar da gente ter que aprender. Eu tive que aprender. A gente contratou CFO, contratamos CEO, enfim, e você tem que estar lá. Você tem que estar lá, você tem que olhar, você tem que ver. Você reclamava da segunda-feira, agora você perdeu a semana toda. Toda. Eu queria refletir sobre o que a Mara está falando. Mas pelo menos é seu, né? Pelo menos desculpa. É uma coisa que eu acredito. Eu acho legal ter a discussão. Nós criamos um canal, aí a gente deu filhotes. Aí a gente criou um canal que é My News, Vida e Previdência, onde a gente só discute assuntos de longevidade. Esse debate que está aqui a gente vai editar e colocar lá. Por quê? Porque isso não tem espaço na mídia. A mídia hoje está tão ocupada com... A mídia hoje é o seguinte, ela cobra a bolsa, sobe, desce, aplica no CDI ou não sei o quê, ou então ou então a coisa política ali, bem polarizada. Só isso. A gente quer cobrir outras coisas, a gente não quer concorrer com a mídia tradicional, a gente quer fazer o que não tem, entende? Qual era a reflexão que você queria propor? E daí a gente vai para a plateia. Tá, Simone, se alguém já quiser perguntar, a Simone, aqui já tem um senhor, ali tem outro, Simone, aí você escolhe. Tá, exatamente, porque eu estou imaginando que vocês queiram também opinar, e a ideia é interagir. Só queria tirar um princípio importante daquilo que a Mara está falando. Nós não estamos mais numa era, nesse século XXI, de um emprego para o resto da vida. Essa mentalidade mudou. Nós estamos agora cada vez mais tendo que estar abertos a novos desafios. Para isso, o conhecimento é fundamental, mas também aprender a ressignificar a vida. Se eu lhes disser, ou se vocês me perguntarem qual foi o livro mais fundamental que você leu, eu diria que foi Simone de Beauvoir, A Velhice. É ali, com aquela perspectiva e o insight de uma feminista que tinha visto seu companheiro. Você pode ou não concordar com as ideias do Sartre, mas era um homem brilhante. E ele entra em declínio. E ela acompanha aquele declínio. E no umbral, ela própria, do seu envelhecimento, ela escreve esse livro seminal, publica em 1970, A Velhice.
Vocês viram no domingo a Fernanda Montenegro, aqui em São Paulo, arrastando para o Parque do Ibirapuera 15 mil, essencialmente jovens, lendo Simone de Beauvoir. E o recado mais importante que ela dá na velhice é a ressignificação. De você poder aprender em cada etapa da sua vida a ressignificar, a se reinventar. E de você buscar novas oportunidades, e cada vez mais este século vai ser assim. Não espere que seus filhos, seus netos, sigam as suas carreiras, porque eles vão mudar. E é natural, inclusive, porque quando você vivia só 45 anos, você não tinha nem tempo de se ressignificar. Mas se você chega aos 60 e ainda tem 1/3 da sua vida pela frente, aprenda a se ressignificar, a se reinventar, porque você quer ter qualidade de vida e participar da sociedade mais 30 anos, e para isso precisa de você investir naqueles capitais da saúde, do conhecimento, do financeiro e do social. É exatamente o que a gente estava falando. Faltam políticas públicas nesse sentido. Quando você fala de reforma da Previdência, por exemplo, aí vem grupos específicos e estão no direito deles de defender ali seus direitos e tal, só que não dá mais. O Estado não tem mais dinheiro para pagar aquilo. E precisa de outras coisas, precisa de cuidado paliativo, precisa de mais dinheiro na saúde pública. E o lance de Portugal, veja, não é a solução, não é que eu falei que a solução é Portugal. O Brasil tem acordos com vários países, não só com Portugal. E isso está acontecendo no mundo todo. Para citar um filme, aquele Hotel Marigold, fala exatamente isso. Americanos que vão morar na Índia porque era mais barato. Enfim, você tem um movimento, você tem países que, inclusive, têm políticas para atrair aposentados, onde eles vão onde o seu dinheiro passa a valer mais. Por quê? Principalmente por conta do custo de saúde. Alberto, quando eu digo que eu sou um velho, é para chocar. E a reação, muitas vezes, não... Você não é um velho. Você está bem, né? Você está bem. Então, eu acho que isso é importante, que é para poder cair a ficha de que a gente envelhece. E cair a ficha de que eu não posso fazer hoje com facilidade aquilo que eu fazia aos 25 anos, mas também dar o recado de que eu não podia aos 25 anos fazer o que eu hoje posso fazer com facilidade, que é baseado na minha experiência de vida, do curso de vida, daquilo que eu aprendi e o que eu aprendi com os meus erros. Então, eu acho que isso é importante a gente trazer, até porque o curso de vida do século XXI vai ser fundamentalmente diferente do curso de vida do teu avô. Quando aquele saber tradicional, no século XX, quem tinha informação tinha poder. Hoje a informação está na palma da tua mão, você vai ter que ter imaginação para saber o que fazer com essa informação, que é o que a Mara Luquet está fazendo, com imaginação, se ressignificando, se reinventando e poder, com esta informação, apresentá-la de uma forma diferente que atraia seus clientes, aqueles que te seguem. É fundamentalmente diferente. Mas eu volto àquele eu falei dos 4 I's, da ideologia, da institucionalização, do intrapessoal, da internalização, e agora eu vou fincar pé no 5º I. Gente, este é um país da inequidade. E, infelizmente, a inequidade, a desigualdade social no Brasil está crescendo em vez de diminuir. Então a gente tem que pensar quais são as oportunidades que a gente está dando para aquele mecânico que aprendeu tudo sobre mecânica quando tinha 25 anos. Hoje ele tem 45, não aprendeu eletrônica porque não teve a percepção que você teve, Mara, de saber que você vai ter que se reinventar. E que ele abre hoje o capô do automóvel e não entende nada, porque ele não aprendeu eletrônica, mas não é só culpa dele, é porque seu empregador também não investiu para que ele pudesse aprender. Mas preste atenção, este é um país de velhos. Por isso que eu faço questão de dizer, eu sou um velho. Porque quando a gente chegar em 2050, que é amanhã, 32% da população, 1/3,
terá mais de 60 anos. O único bem renovável que um país tem quando envelhece, como o Brasil, tão rapidamente, é gente. Não é energia eólica, não é soja, não é petróleo, não é minério de ferro. É gente e gente velha. Porque nós vamos, já desde 1998, com as taxas de fecundidade, isto é, número de filhos por mulher no final da sua vida reprodutiva. Abaixo de 2, um casal, se não tiver 2 filhos, não se repõe. Nós estamos assim desde 1998. Menos bebês que geraram menos crianças, menos adolescentes, menos adultos jovens. E a população envelhecendo. A gente vai ter que fazer um esforço muito grande para que vocês, mais jovens, deem certo. E que seus filhos e netos possam também dar certo. Mas, sobretudo, que vocês, nós, velhos, possamos dar certo, porque nós somos parte da solução, não só do problema. Deixa eu só acrescentar uma coisa para o Alberto, que é o seguinte: tem hoje uma demanda grande, por exemplo, em setores específicos, para profissionais 60 mais, em conselho de administração de empresas e de startups. As startups estão procurando 60 mais, 70, para participar dos conselhos. Isso é um movimento que acontece lá fora e aqui no Brasil também já começou a acontecer. Você tem hoje, porque eu acho que o que ele colocou não tem colocação no mercado de trabalho, quer fazer coisa. Então, tem sim, e isso vai começar a abrir. Mas só que é como o Kalash falou, você tem que se reinventar, entende? Você tem que procurar. Não vai ser aquele emprego que você tinha durante 40 anos. São outras fronteiras. A gente pode depois falar mais sobre isso em outro momento, mas já tem, sim. Turismo para a saúde, ele já existe implementado em alguns outros países. No Brasil é muito incipiente. E vamos combinar que ainda é para uma elite, para um grupo muito reservado. Mas eu não vejo no Brasil essa área de turismo para a saúde se desenvolver, pelo menos no futuro imediato. Costa Rica tem. Costa Rica tem um movimento fortíssimo. Costa Rica e Cuba. Tanto que Cuba, você para entrar agora lá, você tem que ter um plano, um seguro-saúde. Porque muita gente ia para lá para se cuidar lá às custas do governo. Então, agora eles têm até um hospital, eu estive lá recentemente, tem um hospital enorme para estrangeiros. O mais desenvolvido turismo de saúde é ainda na Índia, porque tem toda uma tradição da formação no modelo britânico de profissionais da saúde, e na Tailândia. Lá é bastante forte, mas aqui eu ainda acho que seja... E realmente tem no México também centros de excelência, tem no Panamá, tem em Costa Rica e tem no Uruguai. Inclusive, tem brasileiros que estão conseguindo se tratar no Uruguai. E Lisboa também tem, porque, inclusive, a Silvia vai saber disso, tem um escândalo atualmente lá em Portugal, que é o filho do presidente que levou 2 brasileiras para fazer um tratamento carésimo lá, e tratamento no setor público, e os portugueses ficaram bem bravos. Alguém tem 35 anos aqui, ou por volta? Você sabe que daqui a 25 anos vai ser um sexagenário, né? Eu não estou falando de idadismo para meu benefício próprio, não. Eu estou falando para você. Eu quero que você e os seus, da sua geração, possam envelhecer daqui a 25 anos, quando você tiver 60, num país menos idadista e também menos racista, menos sexista, menos capacitismo e, ouso eu dizer, também menos antissemita. Então, só queria dividir com vocês que é um privilégio poder estar falando com esse grupo. Eu sei que vocês têm a experiência de saber como é o transporte público, como é o serviço público, como é a realidade, como é difícil chegar no supermercado. Eu não estava, de forma alguma, subestimando a percepção coletiva, social, porque vocês vivem dentro dessa cidade, dentro da nossa sociedade.
Eu estava apenas dizendo uma coisa que eu acho fundamental. Sem empatia, sem discernimento, sem busca de informação, sem educação, sem você refletir, é muito difícil, se não impossível, você arrancar de dentro de você todos esses preconceitos que essa própria sociedade, a do Brasil ou qualquer outra, te metem desde a infância. E é por isso que eu estou pedindo, é um convite que a gente possa refletir, e se vocês já refletiram, vai sempre mais a fundo, porque os ismos que foram inseridos dentro de nós têm raízes muito profundas. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado. Obrigado, Alexandre Calati, obrigado, Mara Luque, e a todo mundo que veio. Até a próxima e que seja breve. Valeu.